porque todas são muito bem-vindas aqui ao nosso programa. Mas, voltando aqui em falar sobre relacionamentos, nós sabemos que se relacionar bem em todos os sentidos, independente da hora ou do local, é muito valioso, não é verdade? E cada vez mais, o que nós estamos vendo? Esse relacionamento ser mais escasso. E quando falamos, por exemplo, em trânsito, estendendo essa conversa para as ruas, as avenidas, nós sabemos também que os relacionamentos ali, eles exigem e muito a nossa compreensão, respeito, paciência e digo mais, não só pelas regras que o trânsito nos obriga, mas sobretudo para com o outro, porque quando nós estamos a conduzir, já dizia o meu pai, eu não conduzo somente para mim, mas para o outro que está do meu lado. Mas para falar mais sobre isso, esse relacionamento na estrada, nós trouxemos Valéria Aguiar, que ajuda muitas mulheres a se relacionarem bem com o volante, que diga-se de passagem, Valéria, para muitas é um vilão, Com certeza. É um monstro, assim, só em pensar em pegar no volante e tem muitas dificuldades. Mas como nós podemos ter esse bom relacionamento a nível de trânsito? Qual é, Valéria, a maneira certa de se relacionar ali com quem está à nossa volta na estrada? Olá a todas, mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês, com todas vocês de casa. Sabe que esse medo, esse receio a que se referiu em relação às mulheres e o trânsito tem muito a ver não só com o conduzir, mas sobre o receio do que pode acontecer a partir da condução. Por exemplo, a reação das pessoas, a buzina, os xingamentos, isso provoca estresse em muitas mulheres e por isso elas acabam por nem querer conduzir. Bom, mas como reagir diante de situações estressantes no trânsito? Qual a maneira certa de se relacionar bem no trânsito? O trânsito é um ambiente social. E ele é reflexo da nossa vida, da nossa educação. Eu costumo dizer, quer conhecer um pouquinho do caráter, da personalidade de uma pessoa? Veja como ela se comporta no trânsito. Não tem erro, porque no trânsito nós somos aquilo que nós somos na vida. Então, algumas dicas para vocês de casa se comportarem no trânsito em momentos de estresse, em momentos em que foge um pouquinho do nosso controle. Primeira coisa é observar se o que você está fazendo está atrapalhando em alguma coisa. Às vezes tem alguém estressado porque nós não estamos a cumprir alguma regra. Então, estamos fazendo uma ultrapassagem errada ou paramos no lugar errado. Observe, use sua capacidade de raciocinar e veja se há algo que você possa corrigir. Tá tudo ok? Então, fique tranquilo. Mas tem algo a corrigir? Corrija e peça desculpas. Uma outra coisa, diante de uma situação estressante, evite usar o seu semblante muito agressivo, porque a linguagem corporal fala. Às vezes a pessoa ultrapassa e olha assim... Não acontece isso? A gente ultrapassa... Fala tudo, não é? Não precisa nem dizer nada, já nem fala. precisa de buzinar. E aí, daqui a pouco, aquela outra pessoa se sente no direito de revidar. Então, pra quê? O que eu vou ganhar a fazer aquilo? Nada. Então, pra quê a olhadinha? Pra quê a cara feia? Pra quê a buzina agressiva? Evitar certos comportamentos que a gente pode se perguntar, vai contribuir? Não vai? Então não faça. E cuidado com a sua linguagem corporal, porque muitas vezes ela fala mais do que 1000 palavras. É verdade. Oh, Valéria, eu estava aqui a pensar, há um ditado, não sei se acontece lá no Brasil, mas aqui, não é bem um ditado, mas é uma expressão que os homens utilizam muito. Mulheres ao volante, perigo constante. Valéria, olha, fez uma expressão a Valéria agora. A linguagem corporal. Exato. Quando ouvimos uma expressão, claro, a Valéria já disse tudo, quando ouvimos uma expressão como essa, no trânsito sobretudo, ou quando somos confrontadas numa situação mais acesa, nós temos que, de facto, manter ali a calma. É muito importante. Muito, muito importante. Porque eu creio que se acontecer algum acidente ou alguma situação mais complicada, ali causa um stress e pode realmente despoltar o medo de voltar a conduzir. Com certeza. Que isso é que é um perigo, não é? É um perigo. Esse tipo de frase, ele é muito ruim. Ele ajuda a criar um bloqueio em muitas mulheres. É uma frase preconceituosa e, na verdade, homens e mulheres têm toda a condição de conduzir bem. Bom, mas o que fazer quando isso acontece?
Na verdade, nós não temos como mudar as pessoas. Nós não temos como impedir que as pessoas sejam mal educadas, deselegantes, não temos. Mas nós temos total controle sobre a nossa reação. Porque, na verdade, o que nos desequilibra não é nem tanto o que acontece ao nosso redor, mas é a forma como nós reagimos aos acontecimentos. Então, quando o que ouvimos, vemos, não é útil para nós, o que a inteligência emocional nos permite fazer? Eu descarto. E uma estratégia que você pode usar para manter a calma é a respiração. A respiração diafragmática. É aquela em que você inspira profundamente, deixa o ar chegar não só aqui, porque aquela respiração curtinha é a respiração chamada apical, é a respiração do medo, da ansiedade, da agressividade, da luta. Quando nós respiramos, o cérebro, imagina, está em guerra. E guerra é hormônio do estresse, adrenalina, não é bom para conduzir. Então, a respiração diafragmática é aquela ao contrário, não é curtinha. Não, é... O ar vem quase no umbigo. Quando o nosso cérebro percebe que estamos a respirar desse jeito, ele entende, porque o cérebro faz leitura da linguagem corporal. Essa respiração é de quem está tranquila, não está em guerra. Logo, não precisa de adrenalina, nem de cortisol. Ela não precisa ficar mais estressada. E é a forma mais rápida de ficar calma. Então, sentiu que a situação está estressante no trânsito? Faça essa respiração. Viu que não tem nada que possa fazer? Tudo que está ao seu controle foi feito? Resta respirar, imaginar. Aproveita para fazer uma oração. Aproveita para contemplar as belezas de Deus. Aproveita para imaginar como vai ser quando você chegar. Olha para o céu, escuta uma boa música. Aí. Vira o canal, porque não há nada a fazer. Muito bem. Agora, Valéria, como nós podemos estimular esse diálogo sem discussões, não é? Porque, como você falou, muitas vezes são palavras ofensivas e às vezes não dá para se ouvir o que se fala, Sim. Então age bruscamente, Sim. Tenta revidar travando na sua Sim. frente. Quer dizer, é uma série de respostas, de ataques, que faz muitas vezes com que a pessoa que está se atacado também reaja Sim. de forma como ela não gostaria de reagir. Então, como nós podemos fazer com que isso não chegue a esse ponto? Bom, uma das coisas que a gente pode fazer é, além de cuidar da linguagem corporal, para evitar ser agressivo, durante o diálogo, quando já chegou na parte de se conversar, evitar ser agressivo com as palavras que acusam. Porque sempre que o ser humano está recebendo uma acusação, o que é natural do ser humano fazer? Se defender. E ali não é o momento de acusar ou se defender, mas de resolver um problema. Então coloque o foco na solução e não no problema. Ao invés de falar, mas por que fez isso? Não interessa por que fez, o que interessa é como vamos resolver, o que vamos fazer. Então, uma estratégia é conversar sem acusar, não ficar perguntando por quê, mas trocar o porquê por como ou o quê. Foco na solução e não no problema. Se partir para o lado da culpa, de agressão, de falar, você que causou, a culpa é sua, sempre que o ser humano é acusado, ele procura se defender. Então, evite acusar. Foca na solução. Bom, já aconteceu. O que vamos fazer? Como vamos solucionar? O que podemos fazer? E não, mas por que fez isso? Não vai resolver. Não resolve. Já está o problema feito. Então, sempre utilizar palavras que não sejam de acusação e nunca deixar o outro tirar você do seu controle. Sempre o tom de voz baixo e às vezes a gente consegue com isso quebrar o círculo vicioso do mal que está ali. Quando uma pessoa percebe que está a ser agressiva e nós estamos mantendo nossa educação, ela fica até constrangida em continuar. E sabe, Valéria, eu vejo também aqui, é uma opinião pessoal, que quando nós, só o fato de nós pedirmos desculpa já quebra muito, não é? Só o fato de nós, muitas vezes, a pessoa não conhece a estrada, ela entra num caminho Sim. que não podia estar naquela via Sim. e ali ela se vê num beco Sim. sem saída. E quando ela pede desculpas... Quebra ali um... Quebra, sabe? Quebra aquele clima. Com certeza. Acredito que seja um bom remédio, não é? Um bom remédio. E sabe uma coisa também que temos que ter cuidado? É muito importante que nós não sejamos egoístas no trânsito, como na vida. Muito bom. Muitas vezes a gente sente que estou a perder a entrada. O que fazemos? Paramos ali e pode provocar um acidente. Perca mais 5, 10 minutos, mas fique com vida, não provoque um acidente e não seja egoísta, porque isso pode provocar um grande estrago. Grandes acidentes são porque, eu tô quase a perder a entrada, vou entrar assim mesmo, e às vezes a faixa ali nem permite e a pessoa acaba por fazer. Tenha paciência, é melhor atrasar 5, 10 minutos do que não chegar nunca.
É melhor perder um minuto na vida do que perder a vida num minuto. Com certeza. Muito, muito sério, Valéria. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. Nós, de facto, temos que pensar, ponderar nas nossas palavras. Sim. Elas falam muito. E quando são acusativas, tendem a bloquear o outro para um futuro relacionamento. Sim. E isto serve para tudo. Esta questão do trânsito serve para tudo na vida. É a forma como nós conduzimos as nossas vidas, os nossos relacionamentos, e parte muito por aí. Pela nossa expressão corporal, pelas nossas palavras, pela nossa maneira de ser, não ser egoísta, esperar o tempo do outro. Enfim, nós aqui com esta situação, não é? Dá para linkar todas as áreas da vida, porque o trânsito é reflexo da vida. Quer conhecer o seu caráter, a sua personalidade e o seu controle emocional? Veja como você se comporta no trânsito. Sabe, isso falou muito comigo. É verdade. Isso fez repensar certas